Graça e paz, igreja. Boa tarde. Fala para a pessoa que está do teu lado, assim, ó. Psss. Fala assim: não fale comigo durante o culto, pois eu quero somente queimar. Fala assim comigo: eu quero queimar. Então fala para ele assim: deixa queimar. Fala com convicção: deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa minha alma ser consumida, Jesus, pelo teu fogo, pela tua presença, pela tua essência. Aleluia. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é mente sã em um corpo são. Repete assim comigo: mente sã para um corpo são. Somos apaixonados por Jesus, amém? Quem tem convicção do seu amor por Jesus, dê glória a Deus. O fato de você estar aqui hoje, meu irmão, prova que você é apaixonado por Jesus. Se você ainda não é, se você ainda não sabe, se você ainda não decidiu, essa é a noite de você se apaixonar por Ele. Diga amém. Fala mais uma vez: deixa queimar. Mais uma vez, queridos. Toda vez que você fala isso, Jesus aumenta a profundidade do seu olhar para a tua alma. A Bíblia fala que em seus olhos a chama de fogo. Então quando você pede para que o fogo de Deus te queima, é o próprio Jesus que olha para você. E na medida que Ele aumenta a intensidade do seu olhar para nossas vidas, a nossa alma se incendeia por Ele. E isso provoca em nós paixão, amor, desejo de conhecer a cada dia mais da sua palavra. Fala assim: aleluia. Tiago capítulo 1, versículo de número 5 em diante. Tiago 1, versículo de número 5 em diante. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Fala assim: misericórdia. Mente sã em um corpo são. Quem nunca escutou essa expressão latina que diz: mens sana incorpore sano? Essa frase, querido, ela foi citada há muitos anos, há séculos e séculos, pelo um poeta romano chamado Décimo Júnior Juvenal. Ele escreveu obras chamadas sátiras, e em nenhuma dessas obras ele descreveu essa frase: mens sana corporem insano. Ele diz: uma mente sã em um corpo são. O mundo aí fora tem vivido sob o efeito dessa frase há longos séculos. Um homem pagão que não conhecia Deus, um homem que, quando trouxe à existência essa frase, fez com o propósito de advertir a sociedade romana da época, a época em que Roma dominava o mundo. Ele escreveu, querido, para advertir a população daquela época em relação às orações que eles prestavam aos deuses, que eles acreditavam estar no controle de suas vidas. Eu posso afirmar que essa frase nasceu de um coração de um homem que nunca provou do amor de Deus. Nasceu de um coração de um homem que nunca teve um pouquinho do que eu e você temos, que é o sangue, que é a gota, que é o amor de Jesus sendo revelado através da palavra.
É um homem que nunca teve o privilégio de repetir a frase que repetimos aqui tantas vezes: somos apaixonados por Jesus. Tenho repetido isso a todos os cultos. Todos dizemos que somos apaixonados, mas ser apaixonado, meu irmão, é muito mais além do que dizer. Ser apaixonado é amar com toda a alma, de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as suas forças. É amar a Deus acima de tudo e, por consequência, dedicar parte deste amor também ao próximo. É amar a Deus em primeiro lugar. Isso não quer dizer, meu irmão, que não devemos amar as outras pessoas. Nós amamos Jesus em primeiro lugar, e como consequência de amarmos a Ele, que é a essência do próprio amor, recebemos um batismo tão poderoso que nos ensinará a amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Jesus não é um privilégio dele, é um privilégio nosso. Diga aleluia. Então, se você não decidiu, se você não parou para pensar, hoje é o dia de você sair daqui convicto, decidido a se tornar apaixonado por Ele todos os dias da tua vida. Uma mente sana, uma mente sã em um corpo são. Podemos analisar e trazer para o contexto dos versículos que acabamos de ler, quando aqui o sábio apóstolo Tiago, que era considerado Salomão em sabedoria do Novo Testamento, aqui o apóstolo Tiago nos fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá a todos, livremente, de boa vontade. Nós precisamos aprender, meu irmão, a reivindicar as promessas que estão contidas na vontade de Deus para as nossas vidas. O próprio Tiago fala que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio deleite. Pedir sabedoria a Deus, meu irmão, é certeza de que tua vida vai mudar. Mas precisamos pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vem e se acaba, é levada e agitada pelos ventos. Olha só o que ele fala: o homem que pede e duvida não receberá coisa alguma do Senhor, porque tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Precisamos aprender a pedir sabedoria e a depender da sabedoria de Deus para dar passos. Toda vez que nós tentamos dar passos com a nossa sabedoria, meu irmão, nós nos afastamos mais de Deus, nós mergulhamos mais na insensatez, na instabilidade, na dúvida e na morte. Nós precisamos ter mentes puras, convictas, certas do que cremos e vivemos. Nós devemos saber onde queremos chegar, mesmo sem conhecer o caminho. Nós não precisamos conhecer o caminho, nós precisamos ter fé. Todos nós sabemos que o caminho é Jesus. Nós não podemos conhecer Jesus de prontidão, pois Ele nos revela, Ele se revela a nós todos os dias de maneira gradativa, porque na palavra tem uma promessa que diz: buscar-me-eis e sereis achados, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo seu coração. Jesus só se revela àquele que o busca, meu irmão. Deus só encontra o verdadeiro adorador quando ele sinaliza: eis-me aqui, papai. Você precisa ter fé, você precisa confiar teu caminho a Jesus. Você precisa dedicar a tua vida e acreditar que Jesus conduzirá o teu caminho. Um homem instável, uma mulher instável, não recebe nada de Deus. Mas isso tem cura, meu irmão. É só você remover a instabilidade da tua vida.
Instabilidade significa falta de solidez. Um homem que não tem fé, meu irmão, não consegue sabedoria vinda de Deus. E por consequência, se torna uma pessoa com resultados, sem segurança em tudo que faz na vida. Uma pessoa que vive sem equilíbrio é uma pessoa que anda na corda bamba, é uma pessoa que anda por terras que não tem firmeza, que não oferece confiabilidade em seus passos. Uma pessoa que anda nas trevas, ela não sabe onde vai botar os pés. Mas uma pessoa que tem fé, mesmo sem enxergar o caminho, ela sabe que Jesus é a luz da sua vida, pois ela põe o pé, Jesus põe o chão e por consequência a luz vem. Nós precisamos sair da instabilidade, nós precisamos firmar nossas vidas em territórios sólidos, diga aleluia. Uma mente sã, é isso que precisamos ter, pois nós somos o conteúdo da igreja, nós somos a matéria-prima da igreja, meu irmão. Portanto, nós devemos fazer o que o apóstolo Tiago nos aconselha: buscar no Senhor sabedoria para alcançar resultados sólidos, a igreja que é o corpo de Cristo. Nós devemos ter convicção na causa. Você precisa ter certeza que você é capaz de construir. O Evangelho é a ferramenta que você precisa para construir. Você é a igreja, você é o corpo de Cristo. Quando Deus nos criou, Ele nos deu mente plena, Ele nos deu total desprendimento de tudo o que nos ligava à instabilidade. Ele nos colocou num território firme, sólido. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu o que havia feito, e tudo havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Deus estava no céu e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em uma ação conjunta, decidiram nos fazer em semelhança e imagem a eles. E o que Ele fez em seguida, meu irmão? Me ajuda a pregar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: após te criar, Deus te abençoou com uma mente plena. Quando Deus criou o homem, Deus abençoou. Deus falou para Adão: você vai sujeitar, você vai dominar a terra. Você vai ser o responsável a dar nome a todos os seres viventes. Você não vai precisar trabalhar, você não precisará de esforço, você precisa apenas cumprir o propósito pelo qual eu te criei. A mente de Adão, meu irmão, era uma mente que era usada na plenitude. Adão usava a sua mente em 100%, diga aleluia. Hoje, a maioria dos humanos, inclusive aqui a maioria de nós, usa cerca de 10% da sua mente. Um homem muito inteligente, no nível dos engenheiros da NASA, por exemplo, eles usam a sua capacidade mental, que gira em torno de 15 a 18%. Einstein, um dos seres humanos mais inteligentes que dos últimos tempos,
usou 20% de toda a sua mente. Quer dizer, a plenitude que Deus deu lá no Jardim do Éden de 100% foi resumida a 10%, a 15%, no máximo 20%. Por quê? Porque o homem caiu, o pecado entrou, Satanás venceu uma batalha. Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem, e a partir do versículo 16 eu quero te mostrar algo. Olha só o que aconteceu aqui. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A obediência no Jardim do Éden dava a plenitude de Deus na mente do homem. A desobediência do homem a dar ouvidos à serpente e desejar uma coisa que Deus falou: disso aqui você não pode provar, fez com que tudo comece a vir por água abaixo, meu irmão. Mulher passou a sentir dor no momento que desse à luz a um filho. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Então, os campos se tornaram lugares difíceis, lugares que mais parecem campos de batalha que precisam ser superados e vencidos. O homem no Éden, na plenitude, com a mente que Deus lhe deu, nem precisava de trabalhar. O homem poderia, acredito eu, até se comunicar com os animais. Quem já viu um comercial de cartão de crédito que o homem falava com o golfinho? A mente do golfinho é a mente que mais se aproxima da mente humana, embora haja um enorme abismo entre as duas mentes. O homem teve que começar a trabalhar, do suor do seu rosto, ele teve que começar, meu irmão, a ganhar o seu sustento. A nossa intimidade com Deus foi roubada pelo pecado, a morte entrou, a nossa mente começou a ser um campo em que o inimigo começou a atacar. Sabe por quê? Põe aqui para mim, Rodrigo, por favor. A nossa mente faz parte do projeto primeiro de Jesus. Corpo, tira aqui por favor. Aí tá bom. Corpo, a Bíblia fala que é a igreja, amém? Mente, a Bíblia fala que são pessoas. A tua mente, meu irmão, são as pessoas no individual. A pessoa que está do teu lado representa a mente, sim ou não? Você representa a tua mente. Você é uma mente. E quando há o ajuntamento de pessoas, é formado o corpo de Cristo chamado igreja. Sabe por que a tua mente é tão atacada pelo inferno? Sabe por que a nossa mente é um alvo preferido de Satanás? Porque se ele destruir a tua mente, ele prejudica o corpo. Mente sã para um corpo sã. Se a tua mente for doente, a igreja é destruída, é atacada, é enfraquecida. É por isso, meu irmão, que Deus quer em você. Foi por isso que Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer restabelecer um padrão de restauração da igreja através da tua vida. A tua mente vai receber um batismo hoje de unidade. Diga amém se você crê nisso. Amém. Efésios capítulo 3, versículo de número 17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor,
possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e todo sempre. Amém. A nossa mente, meu irmão, ela é completamente restaurada a partir do momento que nós conseguimos alicerçar nossos pensamentos nos fundamentos da palavra, através da revelação do Espírito Santo, concedida a nós pelo ministério de Jesus. Arraigados, alicerçados no amor. Com base nisso, o corpo de Cristo terá uma plenitude de uma mente santa. Nós, como pessoas, cada um de nós é uma mente de forma individual, que quando há o ajuntamento com o propósito de adorar, Ele virá e se fará presente. Quando as nossas mentes estão totalmente alinhadas à vontade de Jesus, meu irmão, nós vamos aprender o tamanho, quer dizer, vamos conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Jesus, que excede todo o pensamento. A mente humana não é capaz de compreender, mas quando ela se alicerça, quando ela está arraigada, quando ela está transformada pelo poder, pelo amor, pelo toque de Jesus, meu irmão, nós passamos a compreender, mesmo com essa mente limitada em torno dos 10, 15, 18% da sua capacidade de uso, nós vamos mergulhar dentro de um amor que essa capacidade humana é capaz de entender. Nós vamos aprender a respeito do conhecimento que excede o maior dos pensadores humanos. Nós vamos conhecer e mergulhar na essência da revelação do amor de Jesus, do amor que nos conduz, e é por esse amor que somos movidos a dizer: somos apaixonados por Jesus. Diga aleluias. Mentes sãs formam a igreja, meu irmão. A igreja madura, a igreja íntegra, que é fruto da perseverança que está na palavra de Deus. Nós somos quem pensamos ser. Se você pensa que é mais que vencedor em todas as coisas, é assim que a sua vida vai ser, meu irmão. Mas se você pensa que é um ser limitado por causa do pecado, você anula o sangue de Jesus em tua vida e você dá vitória ao inimigo. Você não tem uma mente limitada. Sabe qual é o alimento da mente? Sabe qual é o combustível de uma mente? Sabedoria. Fala assim comigo: o combustível de uma mente santa é a sabedoria que flui do trono de Jesus. E o que é que nós aprendemos? Aquele que quer sabedoria, peça para Deus, com fé, não duvidando, porque senão você vai se tornar uma pessoa instável. Meu irmão, se você não tem fé para receber a sabedoria de Deus, continua aí andando na corda bamba. Mas se você tem fé, então começa a dar passos firmes, pedindo a Deus, ao Senhor, para conduzir os teus caminhos. Começa a ter fé e a confiar nas promessas. Para de dar ouvido para as limitações que o inimigo põe na tua vida. Ah, pastor, mas é muito fracasso, é muita derrota, é muita dificuldade, é muita pressão. Glória a Deus, irmão. Bem-vindo ao mundo real. Se você não tivesse problemas, se você não tivesse dificuldades, meu irmão, você seria um preguiçoso, gordo, soberbo. Mas nós nascemos para ser filhos. Através do primeiro Adão, o pecado entrou.
E quando o pecado veio, houve o decreto, o homem foi expulso do Éden, então a vida boa acabou, meu irmão. Através de Jesus, que a Bíblia fala, chama de último Adão, nós recebemos o perdão. E a prova desse perdão, meu irmão, é a plenitude da presença. Nós não precisamos de uma mente que seja usada a 100%. Nós precisamos somente de fé, do tamanho de um grão de mostarda. Porque essa fé nos dará convicção de que a nossa vida, de que o nosso caminho, de que o nosso futuro está na mão dEle, na mão de Jesus Cristo, o Rei. Mateus 16, 18. Não se esqueçam de uma coisa: mente limitada resulta em uma igreja travada e desobediente à palavra. Você tem responsabilidade, meu irmão. A tua responsabilidade não é só contigo mesmo, a tua responsabilidade é com o conjunto, porque quando há um ajuntamento de santos, a Bíblia fala que isso se torna o corpo de Cristo. Então as tuas atitudes, as tuas decisões, a tua ação, a tua falta de fé interfere no que Deus está fazendo dentro da igreja. Fala assim, aleluia. Sabendo disso, meu irmão, você não pode mais colocar a culpa no outro e falar que o teu irmão é culpado por você deixar essa igreja. O teu irmão não pode ser o culpado por você querer abandonar o corpo de Cristo. Ah, eu não gostei dessa igreja, eu vou para outra. Se preocupa não, que é questão de dias. Lá você vai encontrar outro para pôr a culpa, para fugir novamente. O problema não está na igreja, meu irmão. A solução está na unidade do corpo de Cristo. E uma mente dividida é uma mente inconstante. Sabe quem tem mente dividida? Aquele que mais critica. É aquele que mais ataca. É o que nunca sugere nada. E quando sugere, ele não vem com nada do céu. Ele vem com coisas aqui de baixo, aqui da terra. Num grupo de WhatsApp, de discipulado, por exemplo, eu sei disso. Eu tenho discípulos. Eu posto palavras, eu posto direções. E alguns discípulos automaticamente mergulham. Outros ficam lá, caladinho, não fala nada. Sabe quem são esses? É o que estão com a mente dividida, meu irmão. Que estão pisando, na terra bamba. Isso não é só no grupo de discípulos da igreja não, meu irmão. Isso é em qualquer área da tua vida. Se você tem dúvida, você está assim, na corda bamba. Se você não acredita em Deus, você está com medo de cair para a esquerda, para a direita. Mas se você tem fé, se você tem convicção, se você tem certeza que Jesus é o Rei e Senhor da tua vida, você pode até estar andando em um momento que parece uma corda bamba, mas não é a dúvida que te faz titubear, mas é a certeza que te faz seguir em frente, é a mão de Deus se segurando, é a certeza da promessa se cumprindo, é a mente que é restaurada através de Jesus Cristo de Nazaré. Quando você entra nessa certeza, meu irmão, você deixa a dúvida de lado. Olha só o que está escrito aqui, Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Sabe por que você tem responsabilidade dentro da igreja? Porque Deus te escolheu para ser um Pedro. Pedro andava assim, Mas o dia que Jesus tocou nele, Jesus deu sabedoria, Jesus começou a discipular. A primeira coisa que Jesus fez ao conhecer Pedro foi trocar o seu nome. Trocou o seu nome de Simão para Pedro. Simão que significava cana. Significava como se fosse uma planta, sabe? Instável. Qualquer vento que vem, balança.
como se fosse uma bandeira. Está soprando para cá, ela vai para lá. O vento contrário vem, ela sopra para lá. Instabilidade. Mas no momento que Simão foi batizado, ao encontrar-se com Jesus, Jesus falou: a partir de hoje teu nome será Cefas, que significa pedra, Pedro, rocha, estabilidade, solidez. E sobre essa rocha, porque Pedro acabara de falar para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: Pedro, tu não revelastes nada da sabedoria humana, mas tu revelastes porque o meu Pai que está no céu te revelou. Tua mente, neste momento, tornou-se uma mente sólida nos fundamentos dos padrões do céu. E é sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja. Sabe o que quer dizer para você, meu irmão? Quando você decide ser firme em Jesus Cristo, Ele vai estabelecer um pedacinho da igreja na tua vida. E onde você chegar, se o inferno estiver estabelecido, a rocha vai entrar, o inferno vai bater de frente e ser despedaçado. Deus quer usar a tua vida para estabelecer solidez. Deus quer ser rocha em você. Deus quer fazer o inferno recuar usando a tua vida. Se você quer isso, meu irmão, diga amém, diga aleluia e dê o teu melhor aplauso a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como devemos fazer para ter mentes sólidas? Mentes sólidas são voltadas para a causa, meu irmão. E nós sabemos que o ide de Jesus é a nossa causa. Uma mente voltada nos ensinamentos de Jesus, alicerçadas na luz de Cristo, se desprende dos padrões impostos pelo mundo. O mundo estabelece padrões. E nós sabemos, meu irmão, que Deus não põe remendo novo em pano velho. Deus não derrama vinho novo em odre velho, porque não resiste fura. Deus, antes de derramar poder na sua vida, Ele vai te restaurar, Ele vai te purificar, Ele vai te levantar. Deus não costuma reformar nada, Ele reconstrói. Mas para reconstruir, Ele derruba o padrão que está estabelecido aí. Fala assim, aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha só como é que nós vamos fazer para ter mentes sólidas. Primeiro passo que vamos dar: desconstruir os padrões do mundo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e todas as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levantamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Deus não constrói sobre ruínas. Deus derruba o padrão do mundo, remove os entulhos e começa uma obra nova. É assim que Ele quer fazer com a tua vida. Mas a primeira coisa que nós precisamos é fazer o quê? Derrubar as fortalezas. Com que armas? Com as armas da fé, meu irmão. Com o padrão do mundo, com o padrão do homem, nós não podemos destruir as fortalezas. O que são fortalezas? Olha só aqui, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos destruir as altivez do nosso coração. O que é altivez? Deus usou essa linguagem porque no passado as cidades fortificadas, as fortalezas, eram consideradas altivas, porque eram construídas em cima de montanhas, no alto, porque a geografia já as tornava inacessíveis pelo exército inimigo despreparado. Então as cidades altivas eram as fortalezas mais difíceis. Jericó era uma cidade altiva, que era feita no alto de uma montanha com muros intransponíveis. E qual foi a arma que Deus usou? Um exército chefiado por Josué e os valentes de Israel? Ou o poder dos seus decretos e da fé daquele povo?
Deus mandou que o povo desse voltas, estabelecesse decretos, demarcasse territórios. E na 7ª volta, as ruínas, as muralhas de Jericó se tornaram ruínas. Meu irmão, altivez é todo argumento que vem contra o conhecimento de Deus. A tua mente está altiva, a tua mente está dividida, a tua mente está se tornando instável. Sabe por quê? Porque dentro de você há um bloqueio, há uma fortaleza que impede você de receber a palavra de Deus. Tudo o que você aprende na igreja, meu irmão, pode ser destruído se você ainda tem uma peneira em sua mente. Tudo o que você ouve no mundo gera em sua mente uma peneira para a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Você ouve aqui, mas amanhã é destruído com o alimento que está lá no mundo. Como assim? Você ouve as coisas e fala: pastor, a minha mente é limitada, eu não entendi nada do que a Bíblia fala. Eu leio, não consigo entender. Eu oro, eu busco a Deus, eu procuro me santificar, mas a minha vida não rompe. Por quê? É porque eu não entendo a vontade de Deus? Claro que não, meu irmão. O problema não é que você não entende, é que você não gosta. Quando você ouve a palavra de Deus e não gosta, você prefere dizer que não entendeu. Você prefere usar o argumento, a altivez do teu coração, porque tudo altivo é aquilo que é contra o entendimento, o conhecimento de Deus. Você usa esse argumento para justificar o teu distanciamento do corpo, a tua mente dividida. Você prefere os padrões do mundo do que a vontade de Deus. Fala-se misericórdia. Você precisa libertar os seus pensamentos. Repete comigo: preciso de liberdade em meus pensamentos. Como fazemos isso? Tiramos o padrão do mundo para estabelecer os padrões de Deus. Em Isaías o Senhor fala: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Nós, queridos, não podemos ter padrões como o mundo. Nós podemos evoluir nos padrões de Deus. Como? Aprendendo da palavra. Quer ver? O Senhor é o meu pastor e tudo posso naquele que você tem o padrão de Deus estabelecido na tua mente. E porque dos teus lábios só sai medo, desânimo, só sai argumento altivo. Meu irmão, os padrões de Deus já estão dentro de você. Diga aleluia. Só falta você praticar. Não é o mundo que vem contra você, é você que vai de encontro ao mundo. A promessa é: eu te fiz rocha, e você é minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Então por que você está recebendo o inferno? Meu irmão, você é uma rocha. Alguém já se jogou contra uma rocha? Alguém já foi numa montanha, olhou para o paredão e falou: vou me jogar? Graças a Deus não, né? Mas todo mundo aqui tem sabedoria o bastante para saber que aquele que se atira contra uma rocha vai ser despedaçado. Meu irmão, deixa o inferno vir. Ou melhor, vai para cima do inferno, mas com os padrões de Deus na tua mente, não para absorver o padrão do inferno que está no mundo. Nós temos pontos cegos em nossas mentes. O que é um ponto cego? Quem dirige aqui, levanta a mão. Quem dirige sabe que quando estamos dirigindo, temos pontos cegos nos retrovisores. Meu carro, por exemplo, tem uma coluna que é muito longa, é larga, e aquilo ali é ponto cego. Tem hora que eu estou manobrando, eu não vejo as pessoas que estão ali.
Eu vou manobrar para a direita, tem hora que tem perigo. Aquilo ali é um ponto cego. No ponto cego, meu irmão, você não enxerga o óbvio, mesmo se ele tiver 1 metro de distância de você. Ponto cego é perigo. Então o que nós temos que fazer é redobrar a atenção. Quando eu vou fazer vou entrar num cruzamento no meu carro, eu faço assim, ó, para me garantir do ponto cego. Outro dia eu ia atropelando um pedestre. Daí a pastora falou: você não viu o rapaz? Eu falei: não, que rapaz? Ele surgiu. Ainda bem que ele era ligeiro. Pulou. Só que na nossa mente, meu irmão, no mundo espiritual, os pontos cegos podem ser fatais. Você não tem oportunidade de chegar numa curva da Bíblia e ficar olhando. Quem anda na corda bamba não pode parar, porque se parar, cai. Qual é o segredo de andar de bicicleta? É não parar de pedalar, porque senão, na tua mente, meu irmão, no mundo espiritual, você precisa mergulhar na palavra para evoluir em conhecimento. Aí você vai entender o tamanho, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do reino de Deus. Você pensa, você constrói. Ah, estou anos nas dívidas, não consigo sair. Vai morrer na quebradeira. Minha família não quer nada com Deus. Você nunca vai pregar o evangelho dentro da tua casa. Você pensa, você constrói. O meu ministério não vai romper. Esse povo é muito difícil. Você vai ser vomitado porque és morto. Ah, eu nasci para sofrer, porque eu sou uma pessoa limitada. Para com isso, querido. Para com isso, querida. O diabo tentou fazer a família de Jesus limitada, mas Jesus nos torna ilimitados no momento que o recebemos como Senhor e Salvador. Nós devemos criar novas portas. Como é que eu faço para criar novas portas? Nossas mentes têm que aceitar tudo na Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Tudo que está na Bíblia faz sentido. Não existe uma vírgula fora do lugar na Bíblia. Tudo na essência da palavra nos conduz em luz para a salvação, para perto de Deus. Nas 2 vezes que eu tive o privilégio de ir a Israel, e vou voltar lá muitas vezes e vou levar um monte de vocês, diga amém. Eu falei para os meus discípulos: eu vou batizar você lá no Rio Jordão. Alguns falaram amém, outros ficaram assim, Esse aí eu vou batizar, ele não precisa ter fé, na minha fé ele vai, mas eu vou batizar uns 5 minutos na água assim, ó. Lembra que eu falei que nós vamos fazer um culto no Itaquerão? Eu já estou pisando na terra, meu irmão. Se eu não enxergar e começar a falar, é só barulho. Mas na hora que eu enxergo, eu estou com a minha mente voltada para Cristo, eu estou profetizando e declarando que aquele território pertence a Jesus. Sábado de manhã fui trabalhar, e quando eu estou descendo, eu olhei para o lado e falei: meu Deus, que lindo! Olha lá a faixa de fora a fora escrito: somos apaixonados por Jesus. Entendeu, cabeção? Passei com a Sara, eu falei: Sara, está vendo? Somos apaixonados por Jesus. Ela é mesmo, pai. Isso foi indo. Na volta ela falou, eu toquei no assunto para o Maico. A gente está testando os rádios HT de um cliente, então eu vim com um no carro, ele foi no outro. Eu falei: Maico, olha para a direita e vê a faixa. Ele: que faixa? Somos apaixonados por Jesus, de fora a fora, maior que o telão. Ligando uma arquibancada a outra, nem sei a altura, mas deve ter uns 20 metros de altura, por uns 50 de comprimento. Tô vendo não, tio.
A Sara olhou para mim na volta e falou: pai, a faixa que você falou é profética ou é real? Eu falei: filhos, se vocês não enxergar, vocês não têm direito de viver a promessa. Meu irmão, quando eu parei no farol ali, eu não fiquei olhando para o shopping, eu olhei para o meu objetivo. O shopping inaugurou, está lá bonito, tudo, mas o objetivo está ali. Eu quero ver aquele estádio cheio de gente adorando a Deus e declarando: eu sou apaixonado por Jesus. Eu vi a faixa, eu gerei em minha mente e falei: está lá, ó, com letras enormes escrito: família Betel é apaixonada por Jesus. Eu cheguei para um pastor amigo meu essa semana, eu falei: ó, eu estou num projeto aí, você está junto comigo, te coloquei lá. Para quando? Eu falei: está perto, não se preocupa não, no dia eu te aviso. Você está junto? Ele: que projeto? Nós vamos pregar no Itaquerão. Ele ficou assim: amém. Aí eu chamei ele de canto, eu falei: está junto ou não está? Não, amém, amém, amém. Por quê? Se a gente não plantar semente, meu irmão, a gente vai ter uma mente dividida, uma mente que vive na instabilidade. Você ouve a palavra aqui e vai para fora, vê a consequência e recua. Você sai decidido amanhã para vencer, para lutar, para conquistar, mas assiste lá o programa que começa às 5 horas da manhã mostrando as tragédias na cidade. Você já sai com medo. Já sai falando: oh, mas tem um leão lá fora. Meu irmão, se o leão vir, você vai pegar na boca dele como fez Sansão e vai rasgar, porque a unção de Deus está sobre você para despedaçar todo inimigo que pisar no teu caminho. Nas 2 vezes que eu tive em Israel, meu irmão, eu pude ir ao Monte Carmelo. E o Monte Carmelo, ele fica no centro da nação. Ele é rodeado pelas colinas do Golã. É como se fosse um grande teatro, com o Monte Carmelo no meio, como se fosse um palco. Nos fundos, a região que dá para o mar Mediterrâneo. Na frente, toda a paisagem da nação de Israel. De lá do Monte Carmelo você vê as outras nações. E lá no Monte Carmelo todo mundo sabe, pelo menos quem lê Bíblia sabe, que lá Elias fez sacrifícios. E Deus mandou fogo do céu para destronar Baal, que estava dominando sobre o teu povo. Lá no Monte Carmelo, meu irmão, Deus derramou fogo para determinar poder, para estabelecer o seu trono sobre a vida daquela nação. Diga aleluia. O fogo mostra o seu poder. E o povo estava confiando em Baal, em imagens, em feiticeiros. Quando eles viram o fogo do céu, eles entenderam que Deus tinha poder para dominá-los, para conduzi-los e para salvá-los. O povo estava cheio do padrão do mundo, cheio da mentira, cheia da divisão e da instabilidade nos passos. Mas o fogo de Deus trouxe ordem na casa. Lá no Monte Carmelo também, meu irmão, teve a recompensa depois da reconciliação. 3 anos e meio aquela nação ficou sem chuva, sem água. A secura estava causando caos, morte e desespero. Mas no momento que o povo se reconciliou com Deus, no alto daquele monte, o fogo veio e estabeleceu ali a sua soberania. Pouco tempo depois, Elias lá em cima do monte Carmelo disse ao seu servo: vai e olha para o outro lado. Põe para mim aí 1 Reis 18:43. Vá, olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão do homem está se levantando no mar. Então Deus disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. O mundo está demonstrando desânimo. O mundo, meu irmão,
Está te deixando com medo, está tendo opressão, perseguição, guerras. Dentro do teu coração está cheio de desconfiança. Sacrifício no altar, fogo do céu. Reconciliação, poder de Deus, trono estabelecido. Depois da reconciliação vem a recompensa. 3 anos e meio aquela nação padecia com a secura e com fome. Mas Elias fala: desce 7 vezes e olha para o outro lado. A mente alinhada com os padrões de Deus, ela não vai olhar para a destruição que está enxergando, para o desânimo, para o descrédito, para a desconfiança, para os relatórios e para a terra que está pisando, mesmo pegando fogo. Ela vai olhar para o alto que vem a provisão. E não precisa, meu irmão, de grandes sinais. É uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquele foi o sinal que fez a chuva descer, que fez o céu se abrir em provisão e conduziu aquele povo no caminho de prosperidade. Uma mente dividida, agora aqui está perguntando: será se eu vou conseguir? Mas uma mente sólida e que entende e confia no Senhor, pergunta logo assim: o que é que eu vou fazer no dia da bênção? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir continuar sendo? Eu vou continuar sendo. Porque tem gente que pensa assim: quando eu conseguir a bênção vai ser estouro. Minha mãe, depois da bênção vai fazer o quê? Tem gente que recebe a bênção e deixa de ser fiel. Eu quero um sítio. Eu quero um sítio para descansar na minha velhice. Deus, se o Senhor me der um sítio, lá vai ter célula, vai ter encontro, vai ter adoração, vai ter vigília, vai ter festa para Jesus. Deus fala aleluia, até que enfim uma mente sólida, toma, manda chuva. Consegue o sítio, se isola. Hoje eu não vou para a igreja porque está muito longe, estou no sítio. Choveu, a estrada não está boa, deve ter trânsito. Volta de feriado. Daí na quarta hoje não vai dar, eu estou muito cansado. No culto de domingo eu vou. Daí domingo a mesma história novamente. Eu estou muito ocupado cuidando da bênção que o Senhor me deu. Sabe o que acontece no terceiro domingo? Já está tendo uma festa lá, um rastapé, um relabucho. Já está tendo cachaça, droga, adultério. Sabe por quê? Porque a mente fez ele cair, porque ele ficou na corda bamba. Mente sã, meu irmão, ele já se imagina lá na frente tomando posse da bênção e fala: eu vou ter que me preocupar sim quando a bênção vier, porque ela vai tentar me tirar dos caminhos do Senhor. Eu corro o risco de ficar tão abençoado e deixar de ser fiel. Tem gente que fala: eu não dou o dízimo que é muito pouco. Daí Deus dá um salário de 10 mil, ele fala: você é doido, dá um dízimo desse tamanho? A igreja não precisa disso. Sabe o que você é, meu irmão? É um saco furado. Se você falar que é apaixonado por Jesus, você está tocando pedra na cruz, você está cuspindo na face de Jesus. Você não tem direito de acusar os assassinos, os carrascos de Jesus. Mas se você quiser mergulhar a tua mente na essência da palavra hoje, meu irmão, você tem direito, mediante arrependimento, de mergulhar nessa palavra, nessa promessa que eu vou ler para você agora, porque nós precisamos basear nossas vidas nessa promessa que é a unidade do corpo. Efésios capítulo 4, versículo 2. Presta atenção aqui. Olha só o que uma mente sólida precisa ter. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando os uns aos outros com amor. Suportando aqui vem de dar suporte, de abraço, de companheirismo, de unidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Presta atenção. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança na qual vocês foram chamados a uma só. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Na unidade, a igreja formada pelo ajuntamento de mentes tratadas, curadas e sedentas por justiça, faz a plenitude vir em forma de bênção. Você está na unidade do corpo. Sabe qual é a tua recompensa? A medida separada pelo próprio Jesus de maneira individual. Ou você está achando que Jesus vai pegar a bênção e jogar no meio da multidão? Pega aí, quem pegar é dono, pega aí. Está no corpo, está na célula, está no discipulado, veste a camisa, sonha com a causa, enxerga a promessa no futuro, olha para a profecia e vê a realidade e fala: eu vou dar passos para essa realidade se cumprir. O pastor está doido quando fala que vai pregar no Itaquerão. Doido está você se não acreditar, meu irmão. Você não quer não? Fica aí, porque eu vou. Já viu aquele louvor? Quando vê você na prova, não te ajudou? É mais ou menos isso. Mas se você está junto, se você está junto, veste a mesma camisa, que é o corpo de Cristo, quer ser a igreja, mas com a mente tratada e curada, meu amigo, mergulha nas águas, porque a promessa é: e a cada um de nós nos foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Fala assim: hoje o Senhor vai trazer um batismo de maneira individual ao seu corpo, que é a igreja. Quem crê nisso, diga amém. Curve a tua cabeça em nome de Jesus. Eu quero orar por você.